Boa tarde, eu sou Helena Andrade, estou na Unibis Cultural no Mulheres na Literatura, para que a gente possa abordar um tema muito interessante, pelo menos para mim é muito interessante, que são os clubes de leitura. Afinal, compartilhar coisas que amamos é essencial. E aí ter outros que compartilhem da mesma paixão se torna algo surreal e alimenta, inclusive, nossa paixão. Infelizmente, a Juliana, da Leia Mulheres, não poderá estar conosco hoje por questões de saúde, era a nossa convidada. E eu convidei a Luísa Novaes, minha amiga querida Luísa, também escritora, para a gente falar um pouquinho desse tema de clubes de leitura. Bem-vinda, Luísa. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Helena, pelo convite. Muito feliz em estar aqui. É sempre bom estar discutindo, falando, inteirando sobre a literatura. Muito bom. A Luísa esteve comigo no projeto do Mulheres na Literatura desde sempre. E agora a gente está podendo retomar os nossos encontros presenciais, o que é maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar de clubes de leitura. Se você estiver nos assistindo nas redes sociais da Unibis, tanto no YouTube quanto no Facebook, e quiser compartilhar a sua experiência conosco, se já participou de clubes de leitura ou se tem vontade de participar, fique à vontade, mande seus comentários, comente sobre livros que você gostaria de estar comentando com outras pessoas que leu e que te instigou a falar mais sobre ele. Então, esse espaço é nosso, é do Mulheres na Literatura, e estou muito, muito, muito feliz de estar mais uma vez aqui nesse espaço lindo da Unibis Cultural. Hoje a Unibis cedeu o auditório para nós. Então é muito bom poder estar de volta, interagindo com as pessoas pessoalmente. Luísa, eu conversei um pouquinho com a Juliana do Leia Mulheres. O Leia é um clube de leitura que nasceu há alguns anos, com a proposta, né, de ler sobre mulheres, mas também ele foi inspirado de uma escritora na Inglaterra, se eu não me engano, que também estimulou essa prática de leitura, ler mais mulheres. Porque na literatura, assim como em várias áreas, né, a gente tem muito mais homens em destaque do que mulheres. E nós estimularmos a leitura de mulheres não só enriquece para todos os gêneros, como também estimula mulheres a escrever mais. Você conhece o Leia Mulheres, Luísa? Oi, Helena. Sim, conheço. Não participei ativamente, né, do clube, mas conheço, inclusive, é um dos clubes mais nomeados a propagar, né, através do Leia Mulheres, surgiram muitos outros clubes, né? Tenho Mulheres que Leem Mulheres também, que é a mesma proposta, já participei também. E, inclusive, nesse período, né, pandêmico, os clubes de leitura acho que teve um significado muito bacana, né? Porque a gente conseguiu acompanhar esse formato virtual, né? Levando, assim, a literatura, propagando a literatura, fazendo essa interação com as pessoas de casa, né? E a gente conseguiu crescer um público, né? Construir um novo meio, né, de fazer literatura. E isso acho que a gente deve aos clubes, né, inclusive. Eu concordo com você. Essa possibilidade da gente se interagir, né, nos interagirmos, e com a proposta da leitura, eu acho que fica muito enriquecedor, e ficou, né, durante todo esse tempo, inclusive para a gente nos fortalecer emocionalmente. Não podia encontrar com um amigo, não podia sair, não podia ir a um restaurante, poder encontrar outras pessoas para falar sobre algo em comum, fortalece mesmo. Acho que fortalece tanto a cultura, quanto nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. O Leia Mulheres, eu tive conversando um pouquinho com a Juliana, e ela me disse que hoje há pelo menos 100 clubes de leitura espalhados pelo país. Então, em cada cidade tem um clube de leitura do Leia Mulheres. Tem uma média de 300 mediadoras do clube. Então, elas se revezam entre si para poder mediar as histórias. Uma das propostas do clube é que sejam mulheres que mediem esses encontros e que sempre, claro, a obra seja escrita por uma mulher.
E isso tem se fortalecido muito. Eu vejo o Leia Mulheres como assim, um dos clubes que deu muito certo. E foram 3 amigas que se uniram, né, com essa ideia e aí espalharam essa sementinha pelo Brasil e nós estamos aí, né, com vários clubes, outras propostas que vieram, como você comentou, né, do Mulheres que Leem Mulheres. Eu vou contar uma coisa, não sei se eu já tinha comentado antes, mas o Mulheres na Literatura surgiu como um clube de leitura. E é muito interessante, porque acho que as coisas nunca acontecem por acaso. Eu estive aqui na Unibis Cultural, nesse mesmo espaço que nós estamos hoje, acho que aproximadamente 4 anos, e tinha um evento aqui organizado pela USP, pela Faculdade de Letras da USP e Literatura. E naquele momento, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras, e uma delas estava falando dos clubes de leitura, e uma das organizadoras do LEI esteve aqui. E aquilo me inspirou também, né, a criar o clube de leitura. Foi daí que nasceu Mulheres na Literatura, primeiro em Campinas, depois na Unibis Cultural. A gente teve que parar, você sabe, no ano passado, então, por conta de várias questões, e estamos com outro formato, mas eu ainda acredito muito nos clubes de leitura. Então, está aí, né, esse exemplo para inspirar outras mulheres também a estarem fazendo isso. Ou, quiçá, outros interesses, né? Pode ser também poesia. A Luísa é poeta. Vou contar para vocês que ela é poeta. E os sarais de poesia, os clubes também rendem muito assunto, né, Luísa? Verdade, Helena. Tudo que você falou assim, é bem positivo, é isso mesmo. Através dos clubes, né, de mulheres, vem surgindo outras vertentes, né? Os slams, né, também aí sediado por mulheres que fazem poesia de uma maneira diferenciada. Até o nicho dos jovens, né, acabou abrangendo, e tudo isso veio através dos clubes de mulheres. E, de fato, é verdade que os clubes estão espalhados por todos os estados do Brasil. Durante o período pandêmico, eu tive a oportunidade de visitar meus pais, que residem no estado da Bahia. Fui passar um período com eles. E lá tem um clube do Leia Mulheres, ministrado por mulheres. É importante a gente citar os clubes de mulheres de literatura preta, verdade, porque cresceu muito, e assim os clubes de literatura vêm trazendo para a gente conhecimento de novos autores, né, que a gente não tinha acesso culturalmente falando. Eu li muitas mulheres, né, assim, literatura de várias mulheres negras. Nós, no clube, né, na Mulheres na Literatura, diversas vezes. Lemos a Michelle Obama, né, Sim. Chimamanda, tantos outros, foi muito bacana. Então, sem dúvida, é assim uma contribuição muito grande, né? Essa ideia, essa junção das meninas só veio agregar, né, para a gente. Eu acho que foi plantando sementes, né? Disso que você traz, Luísa, aqui mesmo na Unibis Cultural tem o Clube de Leitura Racial. Eu estava até vendo agora a proposta delas para esse mês, então muito interessante também. E assim, acho que a gente vai trazendo, né, outras possibilidades de leitura, vai ampliando, e para além de só ler, o conhecimento que você obtém, não é? Dessas escritas, dos meios sociais em que essas escritoras vivem, do contexto em que elas abordam nas histórias. Isso tudo é aprendizado, para que a gente amplie mesmo a nossa capacidade, acho, de avaliação, né? Que a gente propague o respeito, porque quando a gente conhece, não é? As possibilidades da gente ter mais respeito, interagir. Outro exemplo são os slams, né? O ano passado eu tive aqui, acho que em 2 momentos, os slams, que são poesias cantadas, interpretadas, enfim, dançadas, e o quanto isso não tem transformado a vida de muitos jovens. E de mulheres, com certeza, de muitas mulheres. Então, os clubes
outros espaços, todos esses espaços culturais em que você consegue agregar pessoas para um mesmo objetivo, acho que sempre fortalece, que é para o bem, né? Cultura é para o bem, a expressão é necessária, esses espaços são espaços propícios, né, para nos expressarmos. Às vezes, nos clubes, a gente não gosta de alguma história, e aí é um espaço também para que você possa trazer sua opinião e ouvir a do outro, e muitas vezes reformular sua opinião, e rever essa história, e reler a história. Então, os clubes só fortalecem essa comunicação e esse aprendizado. É verdade, Helena. Acho que só agrega, né? E a gente tem que cada vez mais se juntar mesmo, movimentar mais e mais, né? Os clubes, os espaços, aproveitar os espaços como, né, a Unibis aqui oferece tantos espaços, né? Para que a gente possa estar exercendo, né? Isso e fomentar, né, a literatura como um todo, assim, até na parte da literatura infantil, né, tem os clubes de leitura agora dos pequenos também, né, eu como psicopedagoga tenho pesquisado e frequentado até alguns também, e isso é muito bacana, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer esse estímulo, né, desde a infância, formar pequenos leitores, que eu acho que isso também é de uma grandeza assim muito bacana, assim, né? Tem uma carência, né, nessa parte. E a gente, quando fala dos clubes, né, se você ampliar esse olhar, olha só o quanto, né? Quanto de nichos em todas as áreas a gente pode estar atuando, né? Através dos clubes. Eu acho que veio mesmo assim para agregar e para contribuir e para fazer a mudança, né? Eu concordo, Luísa. São, acho que muitas vertentes mesmo. E os clubes vão propiciando essas aberturas, acho que esse mergulhar, né, em outros universos. Eu até vi que alguns dos livros mais lidos pelo Leia Mulheres foi o livro da Yobama Adebayo, Fique Comigo, que nós tivemos essa leitura, né, no Mulheres na Literatura. Sim, também. Ela, que é uma escritora nigeriana, bem jovem, faz uma escrita contemporânea, tanto ela quanto a Chimamanda traz muito da realidade de mulheres, né, vivendo na Nigéria, como é que essa cultura interage com o feminino, como é que essas mulheres se comportam no dia a dia. Eu gostei muito das duas, tanto do Hibisco Roxo quanto do Fique Comigo, da Yobama Adebayo. Ele contribui muito para a nossa reflexão, para a necessidade da gente estar se posicionando, da gente atrás do que deseja e construindo esse espaço, porque nós não precisamos tomar o lugar de ninguém. A gente pode interagir, tanto com os homens ou outros gêneros, enfim, acho que todo mundo está aí, né, para ocupar esse mundo e está trazendo suas opiniões e está trazendo a sua realidade, os seus desejos e anseios. Isso é muito importante. E a leitura nos traz essa visão. E eu acho que o mais interessante é que a leitura traz de uma forma reflexiva, porque ela não te impõe, você escolhe. Então, você escolhe ler o livro, você escolhe continuar absorvendo aquela história, e você também escolhe debater essa história. Exatamente. Exatamente. A leitura em si, né, ela agrega tantos aspectos, né, assim, para a gente, tanto nos transporta para um ambiente, um lugar, a cena, né, que está sendo descrita, a gente se apega aos personagens, a tudo, né? E é uma magia, né, completa, assim, né? Mesmo a gente como adulto, eu fico pensando e sempre observo a reação
das crianças, né, quando está ouvindo uma história, quando está fazendo a releitura de uma história, e a gente, como leitor na idade adulta, leva isso, né? Leva isso, porque começando pela escolha do livro, né, que você vai ler, a identificação ou não de um personagem, a gente como escritora também, a criação de um personagem, né, é muito, a literatura é fascinante, né? É riquíssima, é viver várias vidas numa só, né? Eu, como geminiana, né, super versátil, adoro estar em vários lugares, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A literatura na minha vida, eu acho que não seria Luísa sem literatura. Estou compartilhando desse aspecto da tua vida, inclusive porque eu também sou geminiana. Eu não sabia. Tá vendo? Olha, nós nos descobrindo aqui nesse bate-papo. E o bate-papo é bom por isso, porque a gente pode, não é, descobrir as afinidades com o outro, né, Luísa? Olha, nesse bate-papo, que foi por um acaso, na verdade, porque a Juliana me mandou mensagem essa semana, que infelizmente ela não conseguiria estar conosco, e a Luísa prontamente se dispôs a estar aqui comigo, sempre muito parceira, e apesar de nós já termos feito vários eventos juntos, olha, são aspectos da vida que a gente desconhece, então, verdade. O bate-papo é sempre bom, né, Luísa? Sempre, já agregou, tá vendo? Já agregou. E algumas das autoras mais lidas, claro, são algumas das clássicas, que é a Clarice Lispector, a grande Clarice. Nós também tivemos aqui o Perto do Coração Selvagem, que também foi dos livros adotados por alguns clubes da Leia Mulheres. A Helena Ferrante, nós escolhemos Dia de Abandono, e o delas, acho que foi um outro título da Helena Ferrante. E aí nós lemos Fernanda Torres, a Aline Bey, algumas das escritoras contemporâneas que estão se destacando, né, na atualidade. Mas um aspecto que eu achei bem interessante, e acredito que no clube também do Mulheres que Leiam Mulheres, eles também têm dado espaço para as escritoras contemporâneas locais, que às vezes publicam por pequenas editoras ou estão publicando em plataformas gratuitas, mas que têm algo a dizer, né? Estão se expressando aí de uma forma que fazem refletir. Isso também é muito importante. Porque tem um outro aspecto, né, Luísa, que acho que a gente falou anteriormente nos bastidores, mas que acho que é importante trazer, essa questão, né, do protagonismo e das mulheres estarem se expressando, e também do empreendedorismo. Verdade. Os clubes de literatura de mulheres, né, estão por trás também de tudo isso, né, do empreendedorismo. O próprio Leia Mulheres, Mulheres que Leem Mulheres, entre outros, fomenta aí uma grande rede, né, de mulheres. O Mulheres que Leem Mulheres traz novas escritoras, né, mulheres como protagonistas das suas próprias histórias, dos seus próprios negócios, durante os clubes. Como hoje aqui a gente tem uma feira com mulheres expondo suas artes, seus livros, suas produções, né? Mostrando o que elas sabem, para que elas vieram, né? E então não é só, né, um simples encontro de mulheres ali, né? Não é só uma simples leitura, uma simples escolha, né? Então, é muito importante trazer essas mulheres como protagonistas, né? E dar também a chance de novos autores, dessas mulheres estarem registrando e publicando as suas histórias, né? Porque outras mulheres se identificam, né? De todas essas aqui, né, sendo histórias fictícias ou não, acho que todas nós nos identificamos um pouco, né, com cada nicho de cada história ali. E quando a gente tem essa história sendo de uma pessoa ali, né, próxima, uma protagonista local, talvez daquela comunidade, né, daquele clube,
uma autora, né, próxima, né? Então, é muito importante, a gente fica, né, feliz demais com isso. Com certeza. E nós temos uma riqueza, né, cultural. Acho que várias mulheres se reunindo, nunca é só a reunião das mulheres. Nunca. Sempre surge algo mais, né? Seja para contar aquela história e compartilhar as percepções da história, ou também de criar novos projetos, novos caminhos, sempre pensando em fomento, nessa questão de ampliar possibilidades. Isso é muito importante hoje em dia, para que as mulheres também tenham segurança e estejam aptas a serem protagonistas, né? Sim, a se estruturar não, né? E serem Sim. protagonistas, com certeza. E acho que os clubes auxiliam muito nisso. Sem falar nas afinidades que você vai criando, nas amizades construídas Sim. através dos clubes. Quantas amizades a gente não vai fazendo? Verdade, a gente vai visitando espaços, conhecendo pessoas, fazendo conexão, né? Criando uma rede mesmo, é uma rede de mulheres, né? Rede de literária. E quando a gente visita esses espaços e vê ocupado, né? Por mulheres, por arte, por literatura, tudo junto num espaço só, é a realização completa, assim, né? De ver e de trazer para a gente como escritor, como cidadão até, né? A realização, né, disso, desse movimento todo, né? Está acontecendo. Então, a gente frequentar os clubes, participar dos clubes, agrega para a gente, né? Que seja para a gente que está liderando ali, seja para quem está como um participante, que está ouvindo aquela história, que está participando da leitura, que está trazendo sua história, né? Todo mundo absorve, acho que, aspectos positivos. Eu concordo, e enquanto você falava, estava até pensando numa outra questão que os clubes fortalecem, e muito, é o hábito da leitura, não é? Diversas vezes eu ouvi que, eu não tenho o hábito da leitura, mas o clube me ajuda a ter essa disciplina, né? Você reservar um tempinho, porque tempo é algo que a gente faz escolhas também, né? Tudo na vida são escolhas e tempo também é escolha. Então, ter tempo para a leitura, ter tempo para o lazer, ter tempo para o entretenimento, ter tempo para a família é uma escolha. E a leitura é uma escolha. Quando você tem esse compromisso, não é? Porque você vai fazendo laços, como você trouxe, e esses laços trazem para você, não é só um compromisso, mas também uma vontade de compartilhar e de estar em sintonia com aquele espaço. Isso faz com que você leia a história proposta para aquele mês, para que você possa estar junto daquelas pessoas que você teve afinidade. Verdade. Durante esse período de reclusão, né, que todos tivemos, nós ouvimos, né, muitos relatos, né, de positivos, de pessoas que estavam... Todo mundo ficou procurando um pouco, né, o que fazer. Eu, particularmente, aumentei muito o número de leitores na Amazon, por exemplo. O pessoal... tem pesquisa até, né, de que cresceu o número de leitores, porque o pessoal teve mais acesso, né? Ficou todo mundo um pouco mais tecnológico, apesar de eu consumir muito mais o livro físico, mas também teve, né, esse nicho, esse crescimento. A gente atingiu um número de jovens, né? Cresceu o número de leitores jovens, que é ainda no Brasil muito baixo, né? Mas que os clubes vêm, né, acrescentando e fazendo com que cresça. E durante esse período pandêmico a gente pôde comprovar e notar isso assim fortemente, né? Sim, os clubes acho que deram apoio, acolheram
um vazio, né, que todo mundo foi sentindo, que inclusive impactou muito no emocional, aumentando demais, né, essas questões dos desequilíbrios emocionais. A leitura, os clubes de leitura, a possibilidade dos encontros, de você fazer algo além, né, de olhar para aquela situação somente e ficar desesperançado, como se não tivéssemos mais futuro. Os clubes auxiliaram e muito, os livros auxiliaram e muito. Muito, muito. A gente teve mais tempo para estudar, né? É como você disse, vai das escolhas de cada um. Cada um escolheu. Alguns escolheram ficar sedentários naquele período, alguns escolheram ao contrário, não, eu vou me exercitar porque agora eu tenho tempo. Outros, não, eu vou focar na leitura porque eu só leio um livro ou não leio, né, por ano. Então, passou a ler um livro por mês, né? Muitas das que acompanharam até o Mulheres, né? Então, assim, e criaram esse hábito e se identificaram com outros clubes, buscaram outros clubes, né? Foram se identificando com clubes específicos. Tem isso também, as divisões, né? Tem clubes com temas específicos, né? A gente falou da literatura negra, mas tem também os infantis, tem de terror, né? Só de poesia. Os clubes foram também expandindo para esse lado, né? Sim, inclusive para os gêneros literários, né? Muitas vezes os contos, o romance, e também não só em faixa etária, mas outras possibilidades, né? Por exemplo, a TAG, que é uma das que fornecem literatura variada, vamos dizer assim, né? Ela também tem seus clubes, algumas editoras também têm seus clubes fechados, né? Fechados assim, fechados para aquela editora, mas abertos ao público. Então, são várias possibilidades, tanto a de gênero, né? Mulher, enfim, todos os gêneros, quanto os gêneros literários, quanto os nichos. Então, acho que todos vão aí se encaixando e de acordo com aquilo que você tem mais afinidade. E é possível, né, encontrar clubes de leitura para a sua afinidade. Para os HQ, né? HQs, quadrinhos, né? Sim, tem também. Inclusive, produções também vem trazendo propostas de mulheres e pessoas, né, em geral, protagonistas das suas histórias, né, através também dos clubes de leitura de HQs, já engloba uma série de outras coisas também. Diversas possibilidades. E, de verdade, isso toma muito pouco do nosso tempo, porque, no geral, os encontros são mensais e você lê um livro. O que é um livro no mês? São 10 páginas, muitas vezes no dia, 10 páginas. Você tem aí, né, dependendo do seu ritmo, 10 minutos, meia hora, e te agrega conhecer outras possibilidades, conhecer novas autoras. O clube propicia isso, porque não é uma escolha pessoal, o clube é um conjunto escolhendo aquele livro, aquela história. Você tem a possibilidade. Aconteceu em diversas vezes comigo que talvez se eu fosse numa livraria ou buscasse, né, uma leitura virtual, eu não escolheria aquela obra, mas no clube aquilo te traz, e o quanto que agrega de conhecimento, acho que de reflexão, de várias possibilidades, não é? Se a gente for parar para pensar, né, o que contribui para a gente é tudo isso que você disse, mais um pouco, né? Acho que benefício para a gente, até pessoal mesmo, assim. Quanto tempo eu estou dedicando a mim, né? Porque se eu não consigo tirar 10 minutos do meu dia para ler um livro, né, com 1, 2, 10 páginas que seja, para consumir um pouco de literatura, porque é um momento, né, de se desligar de tudo e focar em você, né? Então, até essa autorreflexão a gente consegue fazer, né, através da leitura e dos clubes, porque você vê a amiga que lê mais, que termina a leitura antes de você ou não, não é? E já começa a falar outra que não se identificou e
mas, né, que se esforça em terminar aquela leitura para fazer a discussão, já que não é uma escolha pessoal, mas em conjunto, E né? até por respeito ao grupo. Exato. Quando escolhemos o livro da Michelle mesmo, puxa, eu não acredito, eu sempre resisti a ler aquele livro. Depois fui surpreendida com a história linda. Nossa interação com as meninas foi, né, maravilhosa, assim. Então, de repente, você se pega corrigindo até alguns hábitos, né? E que aprende. a gente passa despercebido no dia a dia, porque a gente tem, né, às vezes, o famoso ditado jogar o livro pela capa, que é feio, a gente não pode fazer isso, mas uma boa capa, um bom título atrai a gente, e muitas vezes não é tão boa aquela história, né? E outras vezes você escolhe um livro que você não dá nada por ele e né, sensacional. Sim. Foi é transformador. Esse exemplo que você trouxe, né, que é o livro da Michelle Obama, a gente conhecer como as pessoas se sentem, né, naquele espaço social, como elas interagem, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, tudo isso é tão importante. Acho que é para a gente refletir sobre nossa própria cultura, sobre nossa própria sociedade, ver o comportamento humano, como se dá. O quanto isso não agrega a nós? Acho que na literatura de ficção, acredito que na literatura de ficção também, mas também em literaturas de desenvolvimento pessoal, em outros tipos de literatura, independe do que você gosta, acho que a leitura é sempre um caminho que você vai encontrar a sua paixão. Pode ser nos HQs, pode ser na ficção, verdade. Pode ser, não é? Em algum nicho você vai se enquadrar. Não, né? Os técnicos também, né? Porque, na verdade, te agrega muito mais conhecimento muito e um conhecimento mais. Que você escolheu e necessário. É isso mesmo, Helena. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Eu, infelizmente, não consegui ver os comentários aqui. Não sei se o Júlio pode me ajudar com os comentários, ok? Se vocês quiserem participar dos clubes de leitura, tenho certeza que tanto Leia Mulheres, quanto o Mulheres que Leem Mulheres, o Clube de Leitura Racial aqui na Unibis, o Mulheres na Literatura, que deve voltar com os clubes de leitura, porque eles fortalecem muito o ser mulher, o estar num espaço, você poder expressar sua opinião, se comunicar e estar junto de outras mulheres. Deve voltar na Unibis Cultural também, a gente está com esse planejamento. Então, procure um clube de leitura na sua cidade. Se não tiver um clube de leitura, crie seu próprio clube de leitura. Chame umas amigas, não é? Isso, em casa mesmo, né? Acho que mesmo esses clubes, né? Acho que iniciaram assim, de certa forma, né? Num bate-papo entre as amigas, tomar um chá, um café, e daí partiu, né? Para discutir essas ideias, né? De certa forma, não é tão difícil, né? Quem precisar de qualquer também, né, sugestão, orientação, estamos aí também para responder, né? Como posso criar um clube, né, Com Helena? certeza, Luísa. A gente compartilha nossas próprias experiências, auxilia. Nós estamos aqui para propagar a literatura, para fomentar a leitura. É esse o nosso propósito. Acredito que meu, da Luísa, de várias outras escritoras da Unibis Cultural, fortalecer a literatura, que você possa ler mais, porque ler desenvolve o nosso intelecto. Acho que melhora a memória, acredito nisso, inclusive tem estudos provando, né, no aumento da nossa capacidade cognitiva, o quanto é importante a leitura. Quando nós lemos, nós nos imaginamos naquele espaço, nós nos transportamos, e o cérebro não consegue discernir o real do imaginário. Então, uma boa leitura vai fazer você viajar, por onde quer que você deseje. Não é isso? Verdade. Além do horizonte, né? A leitura nos proporciona muito, né? Agrega demais, assim, nos transporta para o imaginário, né? Para uma magia pessoal. Aí acho que só agrega. A gente luta para que
isso se propague muito mais e mais e mais, né? Acho que a proposta da gente na literatura é justamente isso, né? E os clubes, né? É fazer esse estímulo, é incentivar, né? Seja todas as faixas etárias, dos pequenos leitores aos mais idosos que consomem bastante, né? Literatura. E que bom. Também. Que bom. Quem está consumindo literatura, com certeza, está prolongando muito a sua vida. E está trazendo novas possibilidades, inclusive, para a vida. Porque quando você entra em contato com outras realidades, isso também desperta sonhos, desejos, vontades, que você vai atrás e vai movimentar. Isso é importante da vida, né? Um movimento. Enquanto nós estivermos nos movimentando, nós estamos crescendo e melhorando enquanto ser humano. Antes de concluir, eu queria mostrar, olha, a gente não está tomando uma, tá? Apesar de ser sábado à tarde, né, Luísa? Não é uma cerveja. Nós não estamos, não é uma cerveja, é uma água, é da Ball, inclusive tem o símbolo da Unibis Cultural aqui, muito interessante, tem um desenho, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas tem um desenho do fundo do mar, belíssimo, com a tartaruga. Essa é uma embalagem de sustentabilidade que a Unibis Cultural lançou junto com o seu parceiro, a Ball. Então, é a aguinha que a gente está tomando aqui, ó, uma água que parece uma geladinha. Ela está geladinha, né? Mas não é a geladinha que todos conhecem. Mas está aqui, ó, na Unibis Cultural, disponível para vocês. Venham conhecer esse espaço. Como a Luísa havia dito, está tendo feiras aqui nos sábados, já é o segundo sábado que eu chego para o Mulheres na Literatura e me deparo com essas mulheres maravilhosas, com essa produção do artesanato, do que as estimula a estar trazendo para você aqui. Então, está disponível aqui na Unibis Cultural nos sábados à tarde. Um convite para todos. Conheçam a Unibis Cultural, venham participar desses espaços. A cultura aqui é algo intrínseco, né? Verdade. A Unibis dispõe de muitos espaços, oficinas, desde crianças até, né? Ela abrange assim um nicho muito amplo. Oficinas culturais, oficinas de brincar, oficinas literárias, né? O espaço está aqui para ser explorado mesmo. Venham Isso todos. mesmo. O mês passado também eu vim, estava tendo peças infantis, maravilhoso, né, para que a gente possa estimular nossas crianças também com a cultura, seja com a leitura, seja com outras formas de arte. Agradeço muito a Luísa por aceitar vir fazer esse bate-papo comigo. Se ela quiser falar um pouquinho do trabalho dela, das obras dela, Luísa, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, né? E depois de um período sem encontros presenciais, agora estamos voltando. Desejo que possamos estar todos os sábados por aqui, né? Literando. Agora, no próximo mês é mês de Bienal, de lançamentos, de movimentar ainda mais a literatura, né? Visitar os amigos, lançar. Eu estou com um projeto literário, que é um coletivo de autores, né, onde a gente publica novos autores, principalmente autores iniciantes, e todos os nichos. Né? Mulheres têm alguns projetos com editais abertos, quem quiser mais informações, é o coletivo CELB, é o coletivo Litera Books, e tem um lançamento do livro infantil, agora, de julho para agosto. E sigo aí, poetizando. E os projetos não param, né? A literatura nos proporciona isso também, né? Não parar, está sempre em movimento, aí, sempre produzindo, sempre criando. O bichinho da literatura picou, não tem jeito. Não tem, não volta mais. A Luísa tem o canal do Lu Poetizando no Instagram, assim como a página dela de escritora também, Luísa Novaes. Então, se você estiver nos assistindo, quiser seguir, conhecer mais do nosso trabalho, fique à vontade para nos seguir. Siga a Unibis Cultural. Quero agradecer a equipe da Unibis, o Júlio que está aqui conosco, a Laura, que sempre dá nos apoio, a Raquel. Então, obrigada, Unibis, por esse espaço. Espero que você
que está aí nas redes sociais possa estar aqui em diversos momentos, aproveitando tudo que esse espaço oferece. O Mulheres na Literatura volta agora dia 9 de junho, e no dia 30 de junho nós teremos um evento especial aqui na Unibis, sobre literatura, que é o Literatura em Foco, que vai estar trazendo diversas possibilidades que a literatura traz para as artes. Legal. Não só para os livros, né, mas as histórias, o quanto elas podem propiciar outros movimentos artísticos. Então, anota aí, dia 30 de julho, mês que vem, um sábado, estaremos aqui com Literatura em Foco. A Luísa estará comigo também, assim como a Dani. A gente vai estar aqui organizando, com o apoio da Unibis, o Literatura em Foco e o Mulheres na Literatura no dia 9 de julho. Então, fique conosco, venha conhecer esse espaço e siga o Mulheres na Literatura. Obrigada, ótimo final de semana a todos. Obrigada.